Olá, sejam todos muito bem-vindos! Começa agora o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana eu recebo um convidado diferente para compartilhar experiências empreendedoras com você. E é um momento para lá de inspirador, viu? Que eu tenho certeza que só vai acentuar a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Eu sou Milena Machado e você, quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre empreender cocriando, quando a colaboração vira a identidade do negócio. O sucesso gerado por funcionários motivados e clientes engajados. O meu convidado é Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini, que é uma multinacional brasileira de tecnologia focada no processo de transformação digital, com mais de 30 mil colaboradores no mundo, atuando de forma engajada em mais de 40 países, no modelo de cocriação com mais de 1.000 clientes ativos. Marco, bem-vindo ao nosso programa e obrigada por receber a nossa equipe aqui na sede da Stefanini em São Paulo. Obrigado pelo convite, sempre é um prazer poder debater, e compartilhar sempre essas lindas experiências de empreendedorismo. Pois é, linda experiência, então com certeza um empreendedor apaixonado, né? Porque desafios tem de monte, aí são 35 anos. O que ao longo dessas 3 décadas aí você não mudou em você, no seu jeito de ser e de realizar, de fazer acontecer? Eu acho que assim, de empreendedorismo, primeiro acho que as pessoas têm que saber que a gente vai construindo esse skill, né? É um processo de aprendizagem, né? E eu acho que determinação, foco, humildade de ouvir, né? Ouvir o cliente, ouvir sua equipe, ouvir o mercado, né? São todas características que, em geral, estão presentes nos empreendedores. Entendi. Esse seu jeito você não perde? Não podemos perder nunca, jamais. Nunca. Né? Esse é um outro ponto, né? Independente do patamar que você esteja, você nunca pode ficar longe do cliente, né? Nunca pode perder a humildade, entender mesmo que você tenha êxito ou sucesso em algumas etapas, mas você sempre tem que estar alerta e humildade é a base. Em 35 anos, então, você vem quantas vezes aqui para a sede por semana? Agora a gente tem... Primeiro que assim, eu não tenho mais escritório, né? Uhum. Tá? Eu não tenho mais sala, não tenho mais mesa, porque, na verdade, como você comentou, a gente está em muitos países. E também foi uma forma de dar mais liberdade para o nosso CEO no Brasil. A gente tem vários CEOs dependendo das regiões, dos países, então isso foi dar mais liberdade. Mas mesmo assim, quando eu estou em São Paulo, eu venho à sede 3 vezes por semana. Tá. Aí nos outros dias você está viajando pelo mundo, então? Exatamente. Visitando os outros escritórios. Isso. Na verdade, assim, eu gosto muito de viajar. Primeiro, assim, é uma combinação do profissional e o pessoal. Eu gosto muito de viajar. Então isso combina o lado profissional e pessoal. Segundo, que eu gosto sempre do estilo de estar na frente, né, no front, que a gente chama. Tanto com a equipe, então quando eu viajo eu procuro conversar com as equipes e não é só o nível, vamos dizer assim, o primeiro nível ou só o CEO daquela operação, a gente gosta de conversar com todos, né? Todos são importantes, né? E também com clientes. Né? Os clientes sempre estão nos passando muitos inputs, muitos insights, muita informação valiosa que a gente deve saber trabalhar. Entendi, muito bem. Ou seja, está empreendendo e vivendo o empreendedorismo no dia a dia há 35 anos, né? Exatamente. Na verdade, a gente fala muito, como você comentou, da transformação digital, que hoje é a grande atenção hoje do mercado, né? Mas, no fundo, se você analisar os elementos básicos que falam do movimento digital, são elementos básicos de um empreendedorismo, de um empreendedor. Por exemplo? Né? Um deles, por exemplo, é estar focado no cliente, ouvir o cliente. Né? Porque as grandes empresas, ao longo do tempo, elas foram, os incumbentes, que a gente chama, elas foram ficando, de certa maneira, não todas, um pouco longe do cliente. Né? Então, uma característica muito importante do mundo digital é você estar próximo do cliente, estar ouvindo o cliente, sentir o mercado, né? Você sente todos os movimentos, as operações, as mudanças e assim por diante. Então, essa é uma característica, né? Existem outras, por exemplo, maior informalidade, não ser hierárquico, né? A hierarquia, normalmente,
ela atrapalha o dia a dia, a comunicação, a melhor comunicação entre as equipes. Então, esta procura de ser informal e, ao mesmo tempo, cada um ter a sua responsabilidade, né? Isso eu acho que é uma combinação muito boa. Pois é, e entre as vantagens do trabalho colaborativo, além dessas características mais contemporâneas, né, do trabalho atual que você já mencionou para a gente, esse modelo ágil que vocês desenvolvem aqui já há um bom tempo, de cocriação, de colaboração, que vocês aplicam diariamente, eu tive acesso a alguns dados e vocês chegam a resultados assim muito surpreendentes, né? A solução vem em 1/3 do tempo tradicional e custando 70% menos, né? Isso é um fenômeno. É difícil convencer o cliente a participar junto do dia a dia de um projeto? Ainda tem muito cliente que fala, bom, mas eu estou te pagando, eu estou terceirizando, se vira. Na verdade, eu acho que é uma combinação de tudo, tá? A primeira combinação é convencer o próprio time nosso que esse modelo também é vencedor, né? Porque é interessante, obviamente você tem características técnicas, você tem soluções, ferramentas para você acompanhar a produtividade de um squad que você está comentando, né? O que é um squad? Na verdade, é uma equipe multifuncional que todos têm o mesmo objetivo, né? Porque, em geral, principalmente médias e grandes empresas, às vezes elas trabalham muito por silos. Então, a área financeira tem um objetivo, a área de produtos outra, a área de vendas outro objetivo, tecnologia outro. E, em tese, todos têm o mesmo objetivo, mas no dia a dia, não. E ninguém nem se intromete na, isso não é da minha área, Exatamente. não posso fazer nada, é melhor não falar, já estão fazendo o melhor que podem. Esse tipo de comentário que você faz é tipicamente o não digital, o não empreendedor, né? Onde ele fica atento ao antigo meu departamento, né? Espera chegar em mim. Ninguém me falou nada, né? Então, aqui, neste caso, é fundamental que todos tenham o mesmo objetivo. Vou dar um exemplo bem básico. Você quer montar um app, né, para você vender no mercado. Um aplicativo que você vai vender no mercado, né? Então, em geral, tem uma pessoa que vai desenvolver tecnologia. Às vezes tem uma pessoa que tem a ideia do produto, o que ele quer fazer. Você tem o vendedor, né? São 3 entidades ali. Tem o financeiro que quer ter resultado financeiro. Vamos dar um exemplo bem prático. Só que, em geral, o que acontece? A pessoa de tecnologia desenvolve o produto e fala, tá pronto, minha tarefa terminou, exatamente o que você comentou. A pessoa de produto fala, não, eu desenhei já todo o UX, que a gente chama User Experience, todo o layout, tudo, para mim tá ótimo. E o vendedor, aí ele fala que não consegue vender. Por quê? Porque o produto não foi bem desenhado, ou porque a tecnologia não é boa. Quando você coloca no squad, você coloca todas essas pessoas juntos. E o que interessa é ter o resultado final. Qual é o resultado final? Ter muito mais usuários naquele aplicativo ou não? Você que realmente já está na etapa de vender mais, é isso que interessa. Então, se não funcionou, você senta toda a equipe e fala, nós temos que achar o caminho correto e não ficar culpando um e outro. É um problema de todos, né? Exatamente. Não só de um. Esse é um exemplo bem prático, assim, simples. E mais dinâmico mesmo, porque todo mundo se reunindo ao mesmo tempo, todo mundo testa, pilota e já vê ali, né, o que funciona e a o que não diferença funciona. é enorme, impressionante na cabeça das pessoas, do mindset, quando trabalham com o mesmo objetivo. O nosso objetivo, nesse caso que eu dei, é o aplicativo vender mais ou ter mais usuários, por exemplo. Não se tem um problema, nós temos que encontrar o problema, a solução, juntos. E existe algum risco, alguma desvantagem desse tipo de trabalho ou dessa metodologia? Pensando agora na nossa audiência, que é majoritariamente, né, a gente está falando do eu empreendedor, que seria uma pessoa sozinha. Então, quando ela precisa de ajuda, realmente é no sentido do favor, da colaboração, da parceria. Muitas vezes não sobra tanto para investir. Ou do microempreendedor, da pequena empresa, que também tem menos funcionários, um único funcionário, trabalha em vários departamentos. Como é que faz para não perder a autonomia, o poder, vamos dizer assim, né? Na verdade, aqui é uma vantagem do micro e do médio empreendedor. É ao contrário, né? Sempre nós observamos que o grande tem uma grande vantagem, ele tem uma grande vantagem econômica, de talentos, de clientes, então ele tem uma vantagem. Aqui, nesse caso, por incrível que pareça, o modelo digital, ele favorece quem é menor.
porque o menor é mais ágil. Tudo isso que você comentou, dentro de uma pequena empresa é mais fácil você encontrar. Numa grande empresa é mais difícil, é ao contrário. Então essa é uma grande vantagem que a gente como pequeno, né, vamos chamar assim, a pessoa quando é menor, tá certo? Eu me colocando no lugar deles, entenda isso como uma vantagem. Claro que você tem desvantagens, que você não tem tantos clientes, você não tem tantos recursos, mas você tem a vantagem da comunicação, da agilidade, do trabalho em equipe. Então, normalmente, numa pequena empresa, esse hábito, vamos chamar assim, esse modelo é mais presente. É claro que depende do líder, né, também ter um espírito colaborativo, né? Se não tem um espírito colaborativo, aí fica mais difícil. Sim, sim. Para a gente dar uma noção ainda maior, né, mais ampla para a nossa audiência, do que faz a Stefanini, quais são os serviços prestados, né, que tipo de transformação digital vocês proporcionam, quais que são os maiores ou os mais conhecidos clientes de vocês e quais são as soluções mais notáveis ou as mais relevantes, assim, para o pessoal que nos assiste falar, isso é Stefanini, entendi agora. Tá. A gente trabalha o que a gente chama de cross-indústrias, né, em vários segmentos de negócio, né? Então, por exemplo, assim, na área financeira, seja pequenas financeiras ou grandes bancos, a gente trabalha praticamente com todos os grandes bancos da América Latina, através de desenvolvimento de sistemas, soluções, toda a parte de suporte técnico, mas nós temos uma série de soluções digitais. Hoje nós somos líder na América Latina em soluções digitais financeiras. Então, por exemplo, a gente tem o Core Banking. O que é um Core Banking? É o sistema central de um banco. É como numa empresa você tem lá contas a pagar, a receber, contabilidade, e no Core Banking você tem empréstimos, conta corrente. Então, esses sistemas, por exemplo, nós temos rodando em 120 bancos em 25 países da América Latina. A gente tem praticamente o domínio do mercado de online fraud detection, para identificar a transação com tentativa de fraude. Nós temos várias soluções, temos soluções de marketing. Então, essa parte financeira. Quando a gente vai para a área de bens de consumo e varejo, a gente tem uma série de soluções de marketing digital, desde a parte de criação, de campanhas de marketing, como toda a parte de dados, que todo mundo fala que você tem que ser orientado a dados, que não é você basear suas decisões em dados, na parte de o que a gente chama de omnichannel. Omnichannel seria a multicanalidade, quando você pode ter acesso ao seu cliente de diferentes canais. Pelo WhatsApp, pelo um call center, por um SMS, ou, obviamente, uma venda física direta. Então, isso que a gente chama de multicanal. Então, a gente tem soluções também para isso. Tudo dentro do conceito de marketing digital. Depois nós temos cybersecurity também, né? Hoje é muito importante toda essa parte de proteção contra cyberataques. Nós temos a linha de manufatura, toda a parte de manufatura. Então, quando você vai numa indústria, o conceito de transformação digital é diferente. Ele está focado, não é na experiência do usuário, ele está focado como num varejo, numa empresa de consumo. Uma indústria está focada em eficiência operacional, como ele pode ser mais produtivo no chão de fábrica. Então a gente também tem soluções de dados e tudo mais para trabalhar com isso. Então você percebe que é muito ampla a nossa atuação, né? E o que uniria todos esses clientes, assim? Em outras palavras, o que seria tendência de mercado hoje? O que todos os segmentos que vocês percebem buscam, que é altamente estratégico, que realmente vai dar o diferencial para a sua empresa? Porque muita gente que nasce pequenininho, nasce para sobreviver, né? Ou para complementar a renda, mas tem gente que tem o sonho empreendedor, então começa pequenininho, é só uma circunstância, quer ficar grande, como você, né? E aí precisa também ter um pouco de estratégia nesse momento. Eu acho que um comum hoje, na grande maioria das empresas, independente se são grandes ou pequenos, é a inquietação. Você não pode estar confortável com o que você tem hoje. Hoje o mercado ele é extremamente dinâmico e por mais que você tenha sucesso ou não, você está sob ameaça e ao mesmo tempo você tem uma série de oportunidades. Acho que isso é incomum em todos os segmentos. E aí cada segmento tem um diferencial. Há segmentos vários muito regulados,
que aí a transformação digital ela tem um timing um pouco mais lento, como banco, seguros, saúde, e outros segmentos onde a velocidade da transformação digital é muito mais rápida, né? Como varejo, como tecnologia, como mídia, né? São setores já muito mais rapidamente impactados pela transformação digital, né? Então, agora, a inquietação, vamos chamar assim, né, do líder, do empreendedor, é muito importante. E também outro ponto também, ser empreendedor não é apenas ter o seu negócio próprio. Hoje, dentro do modelo que a gente comenta dessa visão de mindset mais digital, ser empreendedor, na verdade, é ter um comportamento empreendedor, não importa onde você trabalhe, mesmo que você atue numa grande empresa. Você pode ter um comportamento empreendedor. Pegando o seu exemplo, quando você falou, isso não é comigo, né? Isso não é um comportamento empreendedor. Então você, na verdade, pode ter um perfil empreendedor mesmo dentro de uma grande empresa. E isso tem um valor inestimável para qualquer empresa. Eu mesmo, como Stefanini, nós procuramos contratar pessoas que tenham esse perfil. Nós incentivamos muito o perfil empreendedor dentro da empresa. Essa pessoa a gente entende que pode performar muito melhor para ela e para a organização. Muito bem. E aí, para atender todos esses segmentos, eu imagino que o que embasou tudo isso foi a própria transformação que vocês fizeram no volume de aquisições a partir de 2012, que hoje já chegam em 30 empresas, né? Vocês se estruturaram verticalmente nesses segmentos, certo? Exatamente. Na verdade, nós também, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, e o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a se transformarem, nós também tivemos que fazer, ou estamos ainda fazendo, nossa própria transformação, né? Então, a nossa própria transformação também passou por todos esses elementos que eu comentei, de não trabalhar por silos, de trabalhar mais em equipe, de ter um espírito de colaboração interna e externa, né? E, além disso, nós tivemos que, obviamente, acrescentar uma série de soluções novas ao nosso portfólio, né? Então, a gente basicamente, além das nossas ofertas, vamos chamar assim, de tecnologia, que a nossa interface, a nossa comunicação é com as próprias pessoas de tecnologia, nós fomos construindo ao longo desses últimos 12 anos, fomos construindo e também adquirindo empresas ao longo desses 12 anos, que a nossa interface, a nossa comunicação, a nossa interlocução é com a área de negócio, né? E ao longo do tempo nós estamos estruturando, hoje são divididos em 6 grandes grupos, né? Uma eu já comentei, é a parte de o mundo financeiro digital, de soluções digitais, que é basicamente uma solução completa, é a mais completa da América Latina. Depois nós temos a parte de marketing digital, que também é muito forte, que eu já comentei. Depois nós temos Cybersecurity, que é o terceiro. O quarto, que eu não comentei, mas é igualmente importante, que é a parte de Analytics e a parte de inteligência artificial, que agora está numa moda, né? Todo mundo falando do chat GPT, que é bem interessante. A gente vai falar disso, né? Já, viu, gente? E aí depois nós temos uma torre, claro, que é o nosso setor, que é tecnologia, e a última de manufatura. Então ela é bem ampla, são 6 torres que a gente procurou agrupar essas empresas com foco sempre na solução. E procurando ter uma visão integrada, não uma visão específica ou um nicho. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho você que nos acompanha vai entender como é que toda essa grandiosidade começou, né? A história desde o início do Grupo Stefanini. Então não saia daí, o programa Você Quer Empreender volta já e eu fico aqui, te espero. Estamos de volta, hoje falando de empreendedorismo com cocriação entre clientes e colaboração entre funcionários. E o meu convidado é Marco Stefanini, é fundador e CEO global do Grupo Stefanini, que, gente, vejam só que curioso, ele decidiu expandir, né, internacionalmente a Stefanini de um jeito que ele conseguisse realizar um grande sonho pessoal dele, que é conhecer o mundo. Marco, quer dizer que motivos para viajar não faltam, né? Você falou pra gente no comecinho que você tá toda semana viajando e
tudo mais. E eu achei muito interessante isso, você muito inteligente aliando aí, né, a sua realização pessoal com a profissional, mas internacionalizar não é fácil, né? Mesmo quando se trata de tecnologia, que tem, vamos dizer assim, uma língua universal, quase que, né? Como é que foi a primeira internacionalização da Stefanini? Você se lembra quando vocês Claro. saíram do Brasil? Que mercado que vocês escolheram e qual foi o grande desafio? Na verdade, no fundo, no mundo empreendedor, assim, nem sempre a gente escolhe, né? Às vezes os outros escolhem a gente, né? Ah, os clientes chegam. Então, no meu caso, foi o seguinte, nós tínhamos um gerente argentino que trabalhava conosco e ele tinha 2 amigos na Argentina que tinham uma empresa de tecnologia pequena, mas com muito baixo valor agregado. E ele queria aumentar o valor agregado e a gente tinha essas ofertas. Então, foi a nossa primeira experiência, isso foi em 95, né? Nós estamos falando aí de 28 anos atrás, né? Mas a gente era muito pequeno, então foi uma experiência pequena e escolhemos um país não muito fácil, assim como o Brasil, de empreender, né? E a gente começou realmente a focar na expansão internacional a partir de 2000, do ano 2000. Aí sim a gente deu uma expansão praticamente por América Latina e Norte América, né? Aí que a gente deu uma expansão e realmente começou a trabalhar de uma maneira, vamos chamar assim, mais consistente. E aí, então, houve um preparo, um planejamento, né? Pelo que eu estou entendendo. Isso é uma outra coisa de empreendedor. Nem sempre você se prepara tanto. Quase né? nunca, dizem, né? Isso, você tem que, e eu sempre, a gente pode falar depois sobre isso, cultura de dados, e você trabalhar com números, mas você também nunca pode perder o feeling, né? Que é um pouco esse lado empreendedor. Então, esse lado empreendedor, ele tem um lado que você arrisca um pouco, desde que você, obviamente, seja de um ambiente controlado. Então, na prática, eu sempre tive um sonho de ser global, achava... primeiro, tem dois componentes importantes, né? Um, você já comentou, que eu gosto muito de viajar, né? Agora acho que já tive a oportunidade de conhecer mais de 120 países. Olha! Né? E a segunda, que é o mais importante do ponto de vista profissional, é que o perfil do profissional brasileiro sempre foi acima da média. Então tinha uma razão técnica para isso. O Brasil nunca foi reconhecido como um país em termos de tecnologia. É uma pena, né? A gente não, então o sobrenome que eu brinco, o Brasil não nos ajuda. Mas a característica do profissional brasileiro sempre foi acima da média. Então isso nos levou a pensar que a gente poderia também fazer o que a gente chama de mão dupla, né? Tem tanto estrangeiro para cá, porque a gente não ir para fora. Exportar a mão de obra. E que, basicamente, o Brasil não tem essa vocação muito para o mundo, né? É uma pena, né? Então a gente procura até, mais do que exportar mão de obra, exportar realmente valor agregado, serviços e soluções agora digitais, antes era de tecnologia. Tecnologia. A Argentina você já conhecia antes de expandir a Stefanini para lá ou não? Conhecia. Ah, conhecia. Então tinha ido uma vez só. Ah, tá. Então ali foi bem estratégico mesmo para o negócio. Mas que país que você falou assim, eu vou visitar para ver se eu posso expandir, assim, que você deu uma conciliada nessa maneira? Normalmente, quase todos os países que nós começamos uma operação, eu já conheci o país. Então, em geral, a gente faz uma prospecção inicial para sentir. Você mesmo, pessoalmente, vai lá. Isso. Alguns pontos importantes. Qualquer movimento que a gente vá fazer, não importa o seu tamanho, o líder, o número 1, tem que estar envolvido, mais do que envolvido, engajado, que a gente chama. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Segundo, a questão da internacionalização envolve você estar razoavelmente bem estruturado no seu próprio país. Não dá para você se aventurar a tentar uma operação fora, em outro país, se você não está bem estruturado no próprio Brasil. Então porque o que é bem estruturado? Você já tem uma boa experiência em termos de produto, em termos de clientes. Sabe prever riscos, né? Risco, financeiramente você está numa situação relativamente estável. Isso é importante, porque a visão vamos chamar assim, de uma operação internacional tem que ser visão de longo prazo. Não é em 2, 3 anos que você vai virar a situação. Você demora 10 anos, 15 anos. Então é uma visão muito de longo prazo. Então você tem que estar muito bem preparado para os desafios. Agora,
depois isso vai te acrescentar muito na sua vida profissional e da empresa. Muito bem. Presença física, vamos dizer assim, em 41 países, né? 1.000 clientes ativos. E pensar que tudo começou no final dos anos 80 na sala da sua casa, não dá para acreditar, né? A gente até, esse local que nós estamos aqui, toda essa área de inovação, nós chamamos de Sala 87, né? Porque, na verdade, Em homenagem ao começou ano em da fundação. 1987, a Stefanini. Você e na sua sala, esposa. exatamente, A na Graça. sala do meu apartamento. Eu comecei sozinho, aí a primeira pessoa a se juntar foi a Graça, né? E a gente começou em casa mesmo, né? Depois, no ano seguinte, a gente teve um pequeno escritório de 38 metros Uma outra quadrados. sala, né? Na Paulista. Na Paulista. Então, é gostoso lembrar aí o início, né? Porque no início é engraçado, você comentou isso. Acho que todos, né, empreendedores têm sonho grande, mas você tem que começar. Então, o teu desafio é sobreviver, né? Essa é a verdade. Nos primeiros meses, nos primeiros anos da empresa, você luta para pagar a conta no próximo mês. Então, você pode ter um sonho grande, mas você tem que tomar cuidado que você tem que executar passo a passo e a vida é muito dura no início. Aliás, eu acho que a vida de empreendedor em qualquer lugar não é fácil. No Brasil é muito mais desafiante, né? Então, no Brasil não é fácil, é um país que, vamos chamar assim, ele ainda não é muito amigável com o empreendedorismo, é uma pena, né? Eu acho que o mundo digital tem trazido, vamos dizer, um pouco mais de glamour, um pouco mais de apoio à causa empreendedora, mas ainda vamos chamar assim, a posição média do brasileiro, a opinião pública não apoia tanto o empreendedor ainda, né? Uma curiosidade muito interessante a respeito da sua vida pessoal, também da sua esposa, é a formação de vocês. Não tem nada a ver com tecnologia, gente. A tecnologia e essa coisa da digitalização é toda circunstancial, foi aparecendo assim na vida deles, porque o Marco é geólogo, né, de formação, sua esposa é psicóloga. Né? Quando a gente olha a história, se não sabe de quem está falando, fala, não, esse negócio não vai dar certo, né? Na sala de casa, um geólogo e uma psicóloga, né? Vão abrir uma empresa de serviços de tecnologia, como assim? No fim, vocês foram lecionar, né? Foram fazer cursos. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu me formei, essa é uma característica do brasileiro médio que nos ajuda a ser empreendedor, é a resiliência. Né? A dificuldade traz a resiliência, né? Os cenários complexos, crises, trazem resiliência às pessoas. Então, isso é um grande ativo de um brasileiro, de um latino-americano em geral, né? Então, a gente deve aproveitar isso. Esse é um ativo que a gente deve usar pessoal, né? No meu caso, eu me formei em geologia na USP e não tinha emprego na área de exatas, porque foi a primeira grande crise na década de 80. Então, na época, os bancos formavam, né, eles contratavam trainees para formar pessoas, engenheiros de software, analistas de sistemas. E eu entrei no Bradesco, o Bradesco me deu essa grande oportunidade de começar. Então, eu passei por um treinamento longo de 6 meses e eu me tornei um engenheiro de software, né? Então, eu me tornei um profissional de tecnologia. Como que foi aquilo para você naquele momento? Foi dolorido? Falar, ai, queria estar fazendo outra coisa. Como é que você lidou com essa adversidade aí nesse início? Esse é um ponto importante também. Eu gosto da frase assim, né? As nossas mães nos ensinam a gostar, escolher aquilo que você gosta. Sim. Né? Eu aprendi a gostar daquilo que eu faço. Então, é o contrário. Então, na verdade, tecnologia não tinha foco, né, antes disso. A partir do momento que eu tinha uma oportunidade, eu mergulhei, me adaptei e gostei, né? Essa é a verdade. Assim como depois, uma vida também de empreendedor também, que é outro tipo de desafio, né? Então, são características diferentes que a gente vai somando. A minha própria esposa também, que é psicóloga, no início da empresa, ela era o financeiro da empresa, né? Também não tinha formação. Aqui tem uma característica que eu acho muito importante, né? Ninguém nasce sabendo, né? Todo mundo pode aprender, né? Então, se você tem vontade, se você tem determinação, se você tem garra, se você quer algo muito, mas está afim de, vamos chamar assim, vai aguentar, né? Vai suportar o sacrifício de chegar lá, o caminho está aberto. Eu acho que esse é o ponto.
né? Para a gente, então, inspirar ainda mais, né? Quem nos assiste a fazer o seu negócio dar certo, a já pensar em escalonar, internacionalizar, por que não? O que seria, partindo dos produtos e dos serviços que o Grupo Stefanini oferece hoje, que seria interessante a gente pontuar para que a nossa audiência percebesse a importância de se digitalizar? Ótimo. Primeiro é o seguinte, eu acho que hoje em dia está com muito foco, eu concordo, o que a gente chama de personalização ou hiperpersonalização. Uhum. Né? Então, o que é isso? Na verdade, é você entender o que cada cliente seu quer. Né? Então, quando você tem um volume de dados enorme, muitos clientes, obviamente vai exigir de você uma visão sistêmica muito mais elaborada, que a Stefanini oferece dentro dessas soluções digitais. Mas lembrando que é o seguinte, tudo começa pequeno. Sim. Né? Então, se você já começa o seu negócio, mesmo que seja no papel ou numa planilha Excel, que é uma coisa simples, né? Um computador, que você já vai aprendendo a personalizar a sua clientela, você já está desenvolvendo esse mindset, que é o mais importante. Né? O mais importante não é o sistema, a solução tecnológica em si. O mais importante é o que você quer do seu negócio. Claro que quando você tem muito volume, mas aí você já é maior, você vai precisar de soluções, de sistemas, tudo até da própria Stefanini. Mas no início não. Então você vai criando essa cultura logo no início. Então é a mesma coisa que a gente chama de cultura de dados. Né? Então você, por exemplo, como empreendedor, você tem um feeling. Você acha que uma determinada solução para um determinado público é boa. Mas o que você faz? Você acha e deve seguir seu feeling, mas você deve aprimorar com dados. Então o que você faz? Você vai fazendo estatísticas, pode ser até na mão, no papel, vai contando as pessoas que passam, tudo, ou mesmo faz pesquisa, pergunta para as pessoas, né? Ou conforme você vai avançando, você vai colocando numa planilha Excel, você avançando, e depois, conforme você vai se estruturando maior, você vai tendo sistemas, ou seja, a vida é passo a passo, não coloca o carro na frente dos bois, né? Então é importante assim, antes de você ter sistemas sofisticados, você tem que saber o que você quer fazer com esse sistema, né? Muito bem. E você vai construindo isso. Então são exemplos básicos de você tomar cuidado. Outro, por exemplo, você tem um pequeno aplicativo que você desenvolveu. Você pode testar com vários usuários, né? Se as pessoas conseguem, uma pessoa que não conheça o seu aplicativo, se ele navega normal. Se ele tem dificuldade, é porque ele não, a user experience, a experiência do usuário não é boa. Então, são pequenas experiências que você vai desenvolvendo que você já vai virando, isso tudo que a gente chama bem focado no cliente. Outra coisa importante, você vai ter um aplicativo, você tem que tomar cuidado com antifraude. Então, você tem que tomar cuidado com algumas medidas que ao longo do tempo você vai se sofisticando. Então, por exemplo, hoje a Stefanini tem um sistema de online fraud detection, detecção de fraudes em transação, que praticamente é líder no mercado financeiro. Mas você não precisa dessa solução inicial, porque você está começando. Mas você vai tomar cuidado com alguns contatos, você vai pedir informação para algumas pessoas que você conhece e tudo mais, como é que você possa desenvolver seu aplicativo ou alguns hábitos que você vai colocar ou informações que você vai colocar no aplicativo que tenham, vamos chamar assim, sejam um pouco mais protegidos. Ou seja, toda essa cabeça você vai desenvolvendo ao longo do tempo na medida que você vai se estruturando e crescendo. Muito bem. Não, fantástico todas essas colocações que você colocou, Marco. A minha cabeça foi longe até. Essa questão dos dados, né, primeiramente falando. Não basta a gente saber só qual é o produto que mais vende, né? O produto que mais vende para quem? Aí você conhece seu público também, onde mora, quantos anos tem, que tipo de profissão, né? E esse produto faz com que? Qual é o uso desse produto? De repente você pode trazer um novo produto para o seu portfólio e complementar. É um jeito de ganhar mais, né?
Tô vendendo um, já vou vender outro. Que seja uma maçã, né? Maçã dá para fazer o quê? Uma sobremesa. Então põe farinha, põe manteiga, dá para fazer um suco, uma vitamina, põe outras frutas que combinem, né? Uma embalagem. É realmente importante mesmo acompanhar o dia a dia do negócio, assim como você faz com o seu que está sempre presente. A pessoa, de alguma maneira, tomar nota, né? Exatamente. Daquilo que mais vendeu Pegando no o dia exemplo, e para quem. Pegando os seus 2 exemplos. Primeiro é o seguinte, eu estou vendendo bem naquele determinado bairro. E às vezes a pessoa se acomoda, já estou vendendo bem. Não, Sim. eu estou vendendo bem para quem naquele bairro? Qual que é a faixa etária? Qual que é o tipo de produto por faixa etária? O momento do dia, né? O momento do dia, o horário. Antes da pessoa ir lá comprar. Ou determinada área daquele bairro. Então você vai se estruturando, na medida que você vai tendo mais volume, você sempre vai sendo guiado, além do seu feeling, né, da sua percepção, também por dados. Então, esse é um ponto. O outro que você comentou você vai refinando a oferta, que é a pesquisa, que a gente também tem uma solução que você pode interagir, tem uma solução como se você tivesse um Facebook para você. Claro que isso é para uma empresa de consumo grande. Para você ainda não, mas você pode desenvolver isso que você comentou da vitamina. Eu percebo que toda vez que eu coloco maçã, as pessoas tomam menos vitamina, determinado tipo de pessoas, e outras não. Então eu vou desenvolvendo também, afinando, refinando a melhor oferta. Tudo isso a gente chama de cultura de dados. Ou treinando pessoas, né? Observou que alguém veio e pegou a maçã, exatamente, pergunta o que vai fazer, então diga que combina bem com laranja, né? O local onde você coloca o teu produto dentro da pequena loja que você tem, do seu estabelecimento, ou até você tem um quiosque, né? Sim. Como é que você dispõe o seu produto, você testa. Essa cabeça, que a gente chama de data-driven, né? É cultura de dados. Você vai desenvolvendo e ao longo do tempo você vai estruturando e sistematizando, né? Importante você fazendo sempre gradativo, você vai mudando de nível vamos chamar assim, de sofisticação. E a segurança de dados também é outro ponto que me chamou a atenção, por isso que eu gostei muito desses exemplos que você colocou, porque hoje em dia as pessoas começam digitalmente já, né? Seja nas redes sociais, ou enfim, num site mais simples, ou num aplicativo mais simples, em parceria com outras grandes plataformas. Quando fazem parceria, às vezes nem se atentam, porque realmente jogam a responsabilidade para o parceiro, para quem vai ali, né, acolher a sua loja virtual. Mas realmente algo que precisa fazer, estar atento para realmente proteger dados, para fazer transações seguras, para que as pessoas confiem e voltem a comprar com você. E não adianta você, isso sempre ter uma visão de dono, seja dentro da empresa que você está trabalhando ou você tem o seu próprio negócio. Não adianta você culpar o outro, o parceiro ou o sistema, não adianta. Quem vai ser danificado, quem vai ser impactado é o seu cliente e o seu produto. E você. Então você pessoalmente, a sua marca. Então você tem que entender, mesmo você tem que procurar entender, porque normalmente as pessoas não entendem. Sim. Mas aí tem um outro ponto que eu gosto, para mim, assim, curiosidade é sempre sinônimo de inteligência, né? Sim. Então a pessoa ser curiosa, ela não entende, mas ela vai aprender, né? Então essa parte sempre de, obviamente, que a gente está falando de fraude e tudo, é algo que as pessoas não dominam, óbvio. Né? Mas por que não aprender o conceito básico, que isso já vai ajudar muito no teu dia a dia. Entender os riscos para escolher os seus fornecedores, né? Os seus parceiros. Também isso. Né? Também saber isso. Escolher. Na hora de você optar, nem sempre optar pelo mais barato, às vezes é o mais seguro, o mais completo, né? Pensar que não é só oferta. Lembra que uma das características que o mercado tem procurado trabalhar é muito de valor agregado ou o que a gente chama de experiência do usuário, não é só preço, né? Muitas vezes os clientes escolhem o seu produto pela experiência melhor digital ou mesmo por ter, vamos chamar assim, um maior valor agregado, uma melhor oferta e não necessariamente por preço. Muito bem. Eu aposto que já tem um monte de gente aí com vontade de se tornar grande para estar todo digital, todo transformado, né? A gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais, tá? Não saia daí, você quer empreender, volta já.
Estamos de volta com o programa Você Quer Empreender. Hoje a gente está falando sobre empreendedorismo, de cocriação, de colaboração, clientes e funcionários, todo mundo muito engajado, muito produtivo, para trazer a melhor solução no melhor tempo, no menor custo, para realmente tornar a marca muito dinâmica e muito atualizada. O meu convidado é Marco Stefanini, ele é fundador, também CEO global do Grupo Stefanini, uma empresa de tecnologia multinacional, põe o nome do Brasil no mundo com o que tem de mais moderno e inovador. Inclusive, Marco, vocês são frequentemente reconhecidos por isso, né? Por essa inovação e por esse dinamismo. E aí vem minha próxima pergunta. Como é que a gente faz, ou como vocês fazem, melhor dizendo, para atrair funcionários talentosos e para mantê-los aqui dentro, né? Para continuar com esse padrão de qualidade, de inovação, de agilidade? Como é que isso acontece no dia a dia? Qual é o segredo? Os segredos são múltiplas soluções e muito trabalho, mas nós, no mundo de tecnologia, sempre convivemos com uma certa escassez de profissionais, principalmente novas tecnologias, isso há mais de 30 anos. Sempre quando aparece uma nova tecnologia, é comum, é óbvio, que vai faltar profissionais, porque ela é nova, né? Então a gente aprendeu a conviver com isso, tá? No mundo atual, isso é mais, vamos chamar assim, é mais impactante, né? A necessidade de você atrair bons talentos e mantê-los é ainda maior, né? No nosso mundo de tecnologia, a gente sempre disputou os talentos vamos chamar assim, com as empresas de tecnologia. Hoje a gente disputa com o mercado inteiro. Então é uma concorrência muito maior, muito mais acirrada, né? Então, o que a gente procura fazer ao longo do tempo, né? Primeiro, você tem vários mecanismos de como é que você recruta as pessoas. Então, você tem que ter uma máquina de recrutamento, realmente esse é o nosso negócio, né? A gente recicla muitas pessoas, lembra que as tecnologias elas se defasam muito rápido, então você precisa também reciclar o seu próprio time, né? A gente tem programas de trainees, de estagiários, e principalmente a gente sempre teve um modelo de trabalhar não apenas nas grandes capitais. Então a gente, mesmo no Brasil, antes da pandemia, a gente já tinha centros de serviço espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Além dos 40 países, vários desses 41 países são países que a gente chama de delivery, de sourcing, de fonte de pessoas, não exatamente de clientes, né? Por exemplo, o leste europeu, basicamente, nós temos lá 3 mil pessoas, das 4 mil da Europa, basicamente para servir clientes na Europa Ocidental, né? Então, na Romênia, na Polônia, na Moldova, na própria Ucrânia, que teve a guerra, né? Então, são centros, e ali você não fica só na capital da Romênia, Bucareste, você vai para Sibiu, Targ Mureș, em outras cidades menores dentro da Romênia. No Brasil é a mesma coisa. Então você descentraliza a sua fonte de talentos. Isso é muito importante, porque não só o Brasil como o mundo estão cheio de cidades menores, médias cidades e pequenas que tem muita gente boa. Uhum. Com a pandemia e o trabalho remoto, isso facilitou, então a gente abriu muito mais. Hoje nós temos pessoas, se não me engano, funcionários em 2.700 cidades diferentes do mundo. Olha, que legal. É bem aberto. Então, esse é um pouco do como a gente trabalha. Como é que você vai reter e mantê-los, que é outro desafio, né? Nós somos uma empresa, um prestador de serviço. Então, em geral, qual que é o nosso foco? Cada empresa procura mostrar os seus atrativos. O nosso atrativo, normalmente, é o quê? Os desafios que a gente oferece. Então a gente oferece desafios em diferentes tipos de diferentes clientes dentro da mesma indústria, dentro de diferentes bancos, diferentes projetos, ou mesmo muitas vezes diferentes indústrias. Então você vai ou para um varejo, ou você vai para um banco, ou você vai para uma farmacêutica e assim por diante. Então você tem projetos em segmentos econômicos diferentes, projetos diferentes. Isso normalmente agora é uma fonte de atração e retenção muito importante de talentos, porque eles não olham só, obviamente olham a remuneração, benefícios e tudo, mas olham também muito o projeto, a qualidade do projeto, a qualidade do desafio.
Outro ponto é a capacidade de crescer mais rápido, né? Então aqui, como a gente vive num ambiente mais dinâmico, você acaba oferecendo mais oportunidades de crescimento profissional e crescimento profissional mais rápido. Esse é um outro atrativo, né? O terceiro que a gente vem trabalhando muito para procurar ter um ambiente de qualidade no dia a dia do trabalho, né? Não é fácil porque a gente vive a pressão dos nossos clientes, que a gente, no fundo, nós estamos aqui para entregar projetos e muitas vezes esses projetos ou serviços, eles são desafiadores. Eles, obviamente, é missão crítica, então você tem que trabalhar duro, né? Então mas mesmo assim, criar um ambiente de colaboração, que é o nosso DNA, né? O nosso DNA e é a pauta da nossa conversa, sim. De como é que você colabora, como é que você cocria, né? E o home office também, a gente tem procurado na área de tecnologia trabalhar muito bem essa questão de ambiente híbrido, home office, de combinar sinergia, né? isso, e de flexibilidade, ou seja, a pessoa pode trabalhar forte, mas num ambiente melhor para ela, né? E por último, para fechar, a diversidade que o Brasil, né, hoje é um tema muito forte, que nós praticamos há muitos anos, né? Aqui a liderança feminina ela já é muito presente há 20 anos, né? Olha. Porque, na verdade, também, quando você abre, lembra, a sua fonte de recursos, abrir a sua fonte de recursos é cidades, países diferentes e também, obviamente, o sexo, né? Se você permite a entrada de mais mulheres, obviamente você está aumentando a sua oportunidade e principalmente da meritocracia a essas pessoas. Mas não é só uma questão de diversidade de gênero, é diversidade cultural, de diferentes países, de pontos de vistas. Então, isso enriquece um pouco o ambiente, né? Então, essa é uma característica, em geral, das nossas pesquisas internas, o que a gente traz mais alto, sempre teve isso nos últimos 10, 15 anos, é a diversidade. Mas uma diversidade mais ampla, não nessa questão apenas de sexo e tal. É bem ampla, de religião, de cultural, de idade, social, você falou regional. bem. Idade também. Aqui a gente quer gente que tenha energia, que tenha vontade, que tenha essa visão empreendedora mesmo trabalhando dentro da Stefanini. E não necessariamente precisa ter 20 anos, mas pode ser 60. Ah, que legal, adorei, adorei. No início do nosso papo, você comentou, né, a linda jornada empreendedora. Até brinquei com você, para mim ficou muito claro a paixão que você tem por empreender. Em 35 anos, muitas transformações no mundo. Aliás, o título do seu livro me chama a atenção, né, O Filho da Crise. Bom, imagine, dá para a gente fazer uma rápida revisão de quantas transformações o mundo passou, quantas crises ao longo desses últimos 35 anos você como empreendedora enfrentou. Qual que seria o maior aprendizado da jornada empreendedora nesses 35 anos e se teve algum arrependimento? Olha, arrependimento a gente não deve ter, a gente comete muitos erros. Até quando erra, não deve se arrepender? Não, eu acho que você deve aprender com os erros, né? Arrepender, claro que no fundo, se você for ao pé da letra, quando você comete um erro, você se arrepende, claro. Né? Lamenta, você faz uma análise, né? você lamenta. O que você não pode é ter esse processo de lamentação muito longo, né? Eu brinco que a gente pode reclamar, chorar ou ter problema 1 ou 2 dias. Você não pode passar semanas ou meses reclamando. Entrar em depressão, Não, né? Achar que o mundo Você acabou. Você não tem essa janela, né? Você não tem esse espaço. Então, assim, você comete muitos erros. Quem decide comete erros, né? Para começar. É inerente, né? Faz parte do teu... Agora, a capacidade que você tem de assimilar, aceitar os seus erros, né? Ter uma autocrítica forte, aliás. Muitas vezes não culpar os demais do cenário externo, porque normalmente o cenário externo sempre tem um impacto muito grande no seu problema, né? No seu erro, vamos chamar assim. Mas você fazer uma reflexão ao contrário, mesmo nesse cenário adverso, o que eu poderia ter feito melhor que eu não tivesse errado, né? Então essa autocrítica sem te tirar, vamos chamar assim, a autoconfiança que você possa... Ou seja, é um equilíbrio, né? Excesso de autoconfiança é ruim, baixa autoconfiança é muito ruim também, igual. E essa capacidade de você autocriticar e você sempre estar procurando melhorar. Então,
Eu acho que, agora, respondendo tua questão, eu acho que cada vez que você tem um problema, você trabalha para evitar. Então, eu comentei aqui durante o nosso bate-papo, lembra que eu comecei com treinamento, que era uma atividade muito lucrativa, mas sazonal. Então, a gente aprendeu com o problema. Então, agora eu quero um serviço de receita recorrente, né? Teve uma época que a gente nunca fomos muito concentrados em clientes, mas nós tivemos uma época que a gente dependia ali, era um cliente que tinha 3 bancos que trabalhavam junto, que eram 30% da nossa receita, que é bastante. E esses 2 bancos, os 2 bancos faliram, basicamente na época era o Bamerinos e o Nacional, num curto espaço de tempo. Então eu perdi 30% da receita em um curto espaço de tempo. O que você aprende? A não depender. Então hoje o nosso maior cliente não passa de 3%, 2-3% do... Então você vai aprendendo com os problemas que você vai corrigindo, que você vai vivenciando. Maravilha. E esse é um aprendizado importante. E aprendendo também com os erros dos outros também, né? Você vai lendo. Melhor ainda, né? Claro, vai lendo, porque também passar por todos, aí você não chega do outro lado, né? Então é um pouco disso. Marco, eu quero te agradecer, obrigada pela presença no nosso programa, por nos receber aqui na sede da Stefanini em São Paulo. Foi muito proveitosa a nossa entrevista, você foi fantástico, muito assertivo nos exemplos, em resumir a sua trajetória de um modo muito inspirador. Parabéns. Obrigado você, é sempre muito gentil, alegre, você também passa inspiração para esse público, né? E o Brasil agradece, porque a gente precisa de cada vez mais empreendedores, que são eles que produzem riqueza nesse país. Que bom, obrigado. Obrigada, isso aí, muito bem. Viu só? Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo. E quem já empreende também. Porque conhecer uma história de sucesso como essa, a do Grupo Stefanini, que o Marco acabou de contar pra gente, pode mudar toda a sua jornada empreendedora, não é mesmo? Então, na próxima semana eu trago mais um convidado inspirador e você não pode perder. Eu te espero. Até lá!